Olá, sejam bem-vindos ao nosso PodPac. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a liderança. E para aprofundar essa conversa, escolhemos uma referência, o livro Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg. Nosso convidado especial é o Álvaro TW, locutor da Rádio 89 FM, que apresenta diversos programas como Joinville em Foco de segunda a sexta-feira e aos sábados o programa Estrelando. Ele vai compartilhar conosco suas percepções sobre comunicação, liderança e a importância da empatia no dia a dia. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Oi, meninas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Fazendo parte desse trabalho de vocês aí, do curso de administração da Católica. Isso. Eu fico muito feliz realmente de poder contribuir e estar aqui, para a gente bater um papo bem legal. Álvaro, antes da gente entrar no tema da liderança, eu gostaria de falar sobre um pouco do livro, de Marshall Rosenberg, que fala que a comunicação não violenta começa quando aprendemos a observar sem julgar e a expressar nossos sentimentos de forma autêntica. Na sua experiência como radialista, como essa prática pode transformar a maneira como nos comunicamos com o público, especialmente em momentos de tensão e de conflito? Pois é, sobre o Marshall, Marshall, que foi um grande psicólogo, e eu, no curso de jornalismo que eu estou fazendo agora, a gente deu uma pincelada sobre isso, Isso é muito importante para nós comunicadores, Eu, por exemplo, estou já desde 92 no meio da comunicação, E a gente sabe que no dia a dia, seja ali na equipe, na sua equipe, dentro da sua equipe de trabalho, seja na sua casa, com a tua família, há necessidade sempre de você ter uma comunicação que seja adequada para o momento, para você saber lidar com as situações, saber lidar com as pessoas, porque afinal de contas você está numa equipe onde são várias cabeças pensantes, são várias pessoas que pensam de forma diferente. Sim. Então você tem que saber lidar com toda essa situação e saber como conversar, como saber lidar com as pessoas de forma individualmente, Porque às vezes você lida com a equipe, com toda uma equipe, mas o importante é você também saber lidar com as pessoas de uma forma individual, porque uma é diferente da outra, uma pensa diferente da outra, Até mesmo a criação de uma para outra é muito diferente, Então a gente tem que saber lidar, e o Marshall, ele fala muito bem isso, Eu não cheguei a ler o livro dele ainda, mas eu vi alguns artigos dele, E ele foi um dos pioneiros nesse assunto, Sim. Como você saber ser uma pessoa que administra os conflitos dentro de um grupo de pessoas, E isso realmente é muito importante, e é um assunto que vocês estão de parabéns, por abordarem esse assunto. Para a próxima! No seu trabalho como locutor, a comunicação é essencial. Você acredita que a forma como falamos pode influenciar na maneira como somos vistos pelos outros? Isso é um assunto até delicado, porque os comunicadores hoje em dia, a gente tem que pensar o seguinte, Nós temos os comunicadores atuais e os comunicadores raízes, Então existe uma forma de criação e de pensamento, de cada um, Todo mundo tem que se moldar aos tempos atuais, ao momento. E hoje em dia tem muita coisa que a gente falava nos anos 90, por exemplo, que a gente não pode mais falar na atualidade. Alguns termos, algumas palavras. Então, não que você tenha que pisar em ovos para falar, mas eu acho que você tem que se moldar ao momento. Você tem que saber lidar com todas as situações, todos os momentos. E como fazer isso? Lendo muita informação, que isso é muito importante, principalmente para quem está começando agora, os comunicadores. Então há um leque de informações sobre isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abre o microfone, porque o microfone ele é uma faca de dois gumes, Tanto ele pode te projetar, como ele pode te cancelar, vamos dizer assim, na linguagem atual, Sim. Todo cuidado realmente é pouco. E na nossa comunicação do dia a dia é assim, Nós nos policiamos bastante com determinados assuntos, e é uma coisa que você vai se reeducando com o tempo também, Para que você possa se comunicar de uma forma que você não acabe, às vezes, machucando o outro lado, a outra pessoa. Você tem que se colocar no lugar dela, ou seja, a famosa palavra que se utiliza tanto nos dias atuais, que é a empatia. Bom, como você disse, tem muitos anos de rádio, Vocês devem ter muitas críticas, opiniões dos ouvintes. E eu queria saber como um líder pode usar a comunicação não violenta para acolher os sentimentos sem perder o foco. Os nossos ouvintes, quando você está falando aí sobre os nossos ouvintes, nós temos o maior respeito pelos nossos ouvintes, afinal de contas, tudo que nós fazemos
é em prol deles, é em torno deles. É eles, o dia que não tivermos mais ouvintes, não tem mais por que existir a nossa profissão como comunicador, como radialista. Né? E a gente é assim, nós temos assim, vários ouvintes, centenas de ouvintes que entram em contato com a rádio todos os dias, né? Tem ouvinte que já é figurinha carimbada, inclusive, aí da nossa audiência. De cor. Já tratamos pelo nome ele, já sabemos quem é, só falta o RG e o CPF, porque tudo a gente já sabe referente a essa pessoa, né? O bairro onde mora, a família e tudo. Né? Então a gente tem muito cuidado, né, para lidar com os nossos ouvintes. A gente sabe, são exigentes, eles nos cobram, eles se sentem muito assim próximos da gente, porque nós estamos entrando na casa deles todo santo dia, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado para lidar, né, com os nossos ouvintes, né? Mas é lógico, né? Tem aqueles que reclamam, né, de 1000, tem a meia dúzia às vezes que reclama de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, como faço jornalismo, é complicado porque depende muito da informação, da notícia que você vai passar, ainda mais hoje em dia, né, que a política está tomando tanta conta, né, do meio de comunicação. E também a polarização, aí você fala de um lado, o outro te detona, você fala do outro te detona. Então a gente está assim, tem muito cuidado na hora de passar uma informação, né? E é logicamente baseado no que realmente está acontecendo em todo o Brasil, né? Então esse é um dos problemas maiores hoje. Hoje talvez seja musical nem tanto, porque música o pessoal reclama, assim, não existe uma reclamação, né? É só quando não toca a música deles, aí eles ficam possessos. Mas no caso, por exemplo, do jornalismo, quando o assunto é política, realmente é um problema muito sério para gente. Um bom líder inspira pelo exemplo. Você acha que a escolha das palavras e do tom de voz pode fortalecer ou enfraquecer a liderança? O tom de voz, o jeito de você lidar com as pessoas, né? Como eu falei antes aqui, né? Você ser um líder, por exemplo, de uma equipe, eu que já fui coordenador de rádio durante muito tempo, então você lida com várias pessoas, com várias cabeças, várias formas de pensar, né? E você tem que saber lidar também com eles na hora de você fazer alguma cobrança, né? Porque você pode fazer uma cobrança para toda a tua equipe, mas quando você precisa fazer uma cobrança individual, né? É bom que você primeiro conheça exatamente quem é a tua equipe, o indivíduo, cada um deles, né, para que você possa saber como conversar com ele também, né? Porque, como eu falei, cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Tem a sua criação, tem o seu pensamento, né? E você lidar com algumas pessoas, às vezes você se torna uma pessoa ríspida com mas aquele mesmo assunto que você está abordando com ele talvez não seja para outro, né? Uma outra pessoa não entenda dessa forma e acabe aceitando de uma forma bem tranquila. Então você tem que saber lidar com pessoas, né? Esse é um desafio muito grande para quem trabalha, por exemplo, na liderança e cuidando de uma equipe, né? Porque você pode ser um chefe rude, carrasco, daquele que todos, ao invés de ter o respeito por você, ele tem medo, ou você prefere ser um chefe, aquele que agrega, aquele que transforma, aquele que busca todas as pessoas da sua equipe para que todos possam trabalhar de uma forma conjunta e trazer bons resultados sempre, né? Então isso é importante, é que você saiba lidar e realmente a forma de como você fala com essas pessoas, com cada um deles, é importante que você tenha um pouco de conhecimento com isso. Diferencial completo para saber lidar com uma equipe. Bom, e você como comunicador já deve ter vivido várias situações, né? A gente gostaria de saber em que forma de falar mudou completamente o rumo da sua conversa, de uma conversa. Muitos exemplos? Tem exemplos, né? Como você, assim, conseguiu fazer uma mudança na rota da conversa, isso, né? No roteiro, na situação, né? Fazer um ponto negativo se transformar em um ponto positivo. Mudar totalmente o rumo, né? Bom, eu posso dizer de uma situação de um show que eu lembre aqui agora. O show estava super atrasado, um show nacional, e as pessoas estavam impacientes na frente do palco, muito impacientes, revoltadas. Então o medo era, o primeiro que aparecer em cima do palco com o microfone vai com certeza levar uma chuva de vaias, né? Sim. E realmente foi o que aconteceu, porque quem era para apresentar o show, era eu subi no palco e logicamente quando as cortinas se abriram, eu fui o primeiro a ser simplesmente assim detonado de A a Z, né? Aí naquele momento eu pensei comigo, eu vou ter que manter a minha calma e vou ter que reverter essa situação. Peguei o microfone, era uma dupla sertaneja, eles já estavam atrás do palco, o atraso era de mais ou menos 2 horas o show, porque eles estavam vindo de uma outra cidade para fazer o show aqui em Joinville. E aí até o produtor deles até falou para mim, olha, seja o que Deus quiser, vai lá e faz o teu, pelo amor de Deus.
tenta reverter essa situação. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Subi no palco, peguei o microfone, aquela chuva de vaias, em cima do palco aquele mar de gente, né? Todo mundo insatisfeito com a situação, porque pagaram ingresso e o show estava super atrasado. Eu olhei para eles e comecei a fazer o sinal de que isso, vai mais alto. Continuem. Peguei o microfone. Isso mesmo, gente. Podem vaiar, fiquem à vontade. Vocês pagaram, vocês estão aqui, já é tarde e o show já era para estar em cima do... Os artistas já eram para estar em cima do palco. E aí vocês têm toda a razão de estarem vaiando. Vaiem, por favor, e eu vou ajudar vocês a vaiar também. Aí comecei a assoviar alto no microfone, né? E comecei a falar, vai. E aí, estão agora satisfeitos? E aquele... né? Agora eu quero que deem um aplauso para vocês, porque vocês realmente são simplesmente sensacionais. Vocês estão de parabéns, né? Porque eu entendo perfeitamente, eu gostaria de estar aí no meio junto com vocês. Eu também estou aqui no palco, eu também estou trabalhando, eu também estou cansado, eu também quero ir para casa depois do show tranquilamente, quero assistir um bom show, né? Mas ele atrasou completamente e vocês têm toda a razão. Então parabéns para vocês, aplausos para vocês, né? E aí eu só chamei a dupla, eles entraram no palco e a galera fez a maior festa. Então foi um momento assim que talvez que eu lembre agora, né? Que eu consegui no meio de 15 mil pessoas que estavam assistindo o show tentar reverter uma situação, sabe? Porque realmente foi desafiadora. Álvaro, pra gente finalizar então, se você pudesse dar um conselho a jovens líderes ou comunicadores baseando-se nos princípios da comunicação não violenta, qual seria o seu conselho? Olha, pela vivência, né? Eu acho que eu vivi todos os momentos, né, que eu poderia ter vivido dentro do rádio, desde o iniciar. Tô quase pendurando a chuteira, vamos dizer assim, como diz o jogador de futebol, né? Eu sou um dos últimos daquela turma dos anos 90, né, que faz locução hoje em Joinville. Todos os outros comunicadores aqui mesmo, onde eu trabalho, e também das outras rádios, são todos comunicadores novos, né? E eu posso dizer assim que, como eu já passei pelos momentos onde você tinha uma liberdade e você não tinha um pouco de noção, onde você simplesmente falava as coisas sem pensar e às vezes você não media as palavras e acabava às vezes atingindo o outro lado sem querer, porque você não tinha a intenção de magoar ou de falar uma besteira, às vezes magoando o ouvinte ou uma participação de um ouvinte no ar, né? Hoje eu posso falar assim com todas as palavras que hoje a gente cresce, né? Eu acho que você evolui com o tempo, né? Acho que a evolução é importante, né? Você começa a ter um pouco mais de noção do momento atual, começa a entender um pouco mais sobre tudo que vem acontecendo no momento atual, da empatia, da forma de como você tem que lidar com as pessoas, né? Tanto é que hoje em dia, né, a gente tem que falar isso, né? Hoje em dia eu acho que não tem profissão que esteja mais em evidência como o psicólogo e o psiquiatra. Sim. Porque são duas profissões assim essenciais nos dias atuais. Por quê? Qual é o maior problema hoje das pessoas? A saúde mental. Sim. Então você tem que ter muito cuidado. Você não pode julgar as pessoas e dizer assim, isso é frescura ou isso é aquilo. Não, você tem que ter todo o cuidado e não fazer assim esses pré-julgamentos que não são legais, né? Então o que eu digo para esses jovens é que eles leiam bastante, que eles se informem bastante e que eles façam um trabalho legal e que seja um trabalho agregador, né, para que todas as pessoas possam se sentir bem ao ouvi-los no rádio. Bom, hoje ouvimos que a liderança não é só sobre dar ordem, mas sobre criar uma conexão, escutar, comunicar com empatia. Agradeço muito ao nosso convidado Álvaro por ter aceitado a nossa proposta desse podcast, né? E eu agradeço também vocês que estão nos ouvindo pela companhia. E obrigada. Bom, meninas, obrigado de coração aí mesmo, né? Poder contribuir para esse trabalho de vocês, né? Espero que seja uma nota 10. Obrigada, Álvaro. Valeu, obrigado.